E aí, pessoal, você que assiste o canal Família Nada Comum, mais um vídeo para vocês aí, para compartilhar algo que a situação que eu passei agora que foi muito boa. Fui visitar um cliente ali, a gente começou a conversar e veio o assunto das conversas de antigamente, de como a gente como criança se divertia, como a gente se comportava. E eu me lembro conversando lá, eu me lembrei de um fato, né? Eu sou de Recife, meu avô, a gente ia pra casa do meu avô tinha uma casa grande, um terreno grande na casa, era grande demais o terreno. Se eu não estiver enganado, é 18 ou é 20 por 35. É terreno, é grande. A casa ficava no meio do terreno, e o terreno arrodeava a casa assim. E ao redor da casa tinha, contabilizem aí, pé de carambola, pitomba, manga, caju, goiaba, banana, oliva, manga. Tinha manga maranhão, espada, manga rosa, coco amarelo, 3 pés de coco verde. Isso tudo no terreno da casa da minha avó. Obviamente minhas primas aí não vão assistir esse vídeo, certamente. Mas se elas assistissem, ela podia colocar aqui no comentário se é verídico ou não. A casa era grande, o terreno era grande, era muito massa. Pé de caju, cara, bicho, tinha o pé de banana, as formigas derrubavam de tão doce que as bananas eram. A banana estragava assim, ó, porque não tinha carbureto, não tinha nada assim pra segurar. Quando você tirava no pé, se você não consumisse em 2 dias, virava bananada, virava doce. Minha avó mandava um doce pra dentro ali. Pé de mamão, limão, enfim, esses pés todinhos tinha. A gente se divertia demais, era bom demais quando ia pra casa de vovô. Meu amigo, era top demais. A gente subia no pé de caju, a gente subia no pé de manga, jambo, pé de jambo. Rapaz, eu fui a criança que meu pai e minha mãe, menino, desce daí, vai dar noda nessa camisa. E a gente chupando o jambo e o jambo pingando, escorrendo assim pela camisa. Se eu fosse contabilizar quantos jambos eu já chupei, meu amigo, e quantas camisas eu já perdi, dava errado demais. Mas enfim, a gente se divertia demais. E hoje eu tenho 3 filhos e hoje eu vejo que meus filhos não têm a mesma qualidade da infância que eu tive. Naquela época a gente não tinha canal da Disney, não tinha YouTube Kids, a gente não tinha aplicativo, telefone, smartphone, rede social. A gente não tinha nada, meu amigo, e a gente se divertia. O dia era uma eternidade para acabar. Era tão difícil de acabar que quando dava 4 da tarde a gente tava aguentando mais, tava caindo pelas tabelas. Hoje em dia, quando a gente vai ver, dá 4 da tarde. Mas quero me deter mais a essas memórias do passado, né? Era muito bom, muito bom. Eu tenho uma filha de 9 anos que não sabe o que é subir no pé de jambo e comer um jambo lá em cima e eu tenho que reclamar com ela, porque vai dar noda na camisa. Então são essas coisas assim que a vida, infelizmente, ela vai tirando ali da sociedade, e a gente vai ficando um indivíduo mais automatizado. A gente passa de ser mecânico com as coisas que tem que ser feita para ser automatizado. A gente vive no modo automático. A gente precisa de um telefone para poder se comunicar. Certamente deve estar escutando aí com seu filho esse vídeo e você se deparou em ficar 2 dias sem smartphone. É complicado. Para quem trabalha e precisa dessa ferramenta do WhatsApp, Instagram, é bem complicado. Voltando às memórias aí do passado, eu me lembro que eu tinha um tio que tinha uma casa de praia. E a gente ia para essa casa de praia e a gente foi bastante para essa casa de praia. A gente se divertiu muito. Ah, meu Deus do céu, se divertiu bastante. Era muito bom. A família unida. Era muito bacana aquele ajuntamento da família, os primos, era tudo muito bom. E minhas primas, eu brincava mais com minhas primas, né? Porque meu primo, né, era pequeno, era da idade do meu irmão. E acabava porque a gente não conseguia brincar tanto com eles. Brincavam mais os dois, porque eram da mesma idade. E eu brincava com minhas primas, que tinham a mesma faixa etária de idade com a gente. Eu tinha uma prima chamada Bruna, né? Inclusive, é meu nome no modo feminino. Meu nome é Bruno Rafael, o nome dela é Bruna Rafaele. Foi meu pai que imitou minha tia, tá? Não foi minha tia que imitou meu pai.
pai achou bonito, vou botar o nome do meu filho de Bruno Rafael. Mas enfim, mas não tem nada a ver comigo. Eu sou moreno, do cabelo preto e careca, ela é loira dos olhos verdes. Então, nada a ver comigo mesmo. Mas a gente se dava muito bem, a gente brincava muito, a gente era muito unido. E eu me lembro que a gente saía muito pra comer goiaba, caju, nos pés. E meu tio, ele tinha comprado uma casa a princípio, e do lado ele comprou um terreno, fez uma quadra lá de vôlei. E no redor do terreno, assim, perto do muro do terreno, ele plantou manga, goiaba, caju, para poder a gente usufruir desse pé de coco, para a gente poder usufruir desses pés aí para fazer suco e passar lá o veraneio. Era muito bom mesmo. Só que a gente era insatisfeito, meio minha prima olhava assim, eu acho que passava da cabeça da gente assim, rapaz, a goiaba daquele pé ali, lá do outro lado da rua é mais gostosa, vamos comer lá. E a gente não sei o que tinha na cabeça da gente, a gente ia comer goiaba fora da casa. E a gente andava pelo bairro lá, pelas ruazinhas, né, de casa de praia, que é bacana, a fim de comer outras frutas, a fim de ver as casas abandonadas. A gente morria de medo de estar nas casas abandonadas. E eu tinha o quê? 10, 11, 12 anos. Meu Deus do céu. Meus filhos não tiveram isso, eles não têm essa experiência. Da gente levar uma carreira de um cachorro, porque tá andando na rua, o cachorro olha pra você assim, você olha pro cachorro. Aí você se move lentamente e o cachorro vai lhe acompanhando. E aquele medo tomar conta de você. E você dá aquela carreira que os calcanhar batem na bunda. Meu amigo, é bom demais. É uma sensação libertadora. Quem nunca passou por uma situação dessa, me perdoe, viu, meu filho? Você precisa passar. É top, meu amigo. É top. Levar a carreira no meio da rua, de vaca. Meu amigo, é libertador. Você não tem medo mais de nada. Mas é muito bom a gente poder... Eu tive essa oportunidade de viver essas coisas, e eu vejo que hoje a gente infelizmente não tem isso. E quando você começa a refletir sobre isso, bate meio que uma tristeza. Eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade, eu morava em Olinda. Essa casa do meu avô é em Recife, tá, pessoal? Eu morava em Olinda, né? E eu ganhei um curso de digitação. Naquela época não era datilografia, não. Eu acho que esse é o nome. Se eu estiver errando aí o nome, me perdoe, tá? Era curso de datilógrafo. Mas aí, como modernizou naquela era ali, 98, 1999, né, eu tinha 13 anos de idade nessa época, 12, 13 anos, eu fui fazer um curso de digitação no centro de Recife, mais precisamente na Guararapes, perto ali dos Correios. E eu saía de Ouro Preto, Olinda, pra lá, 13 anos de idade, no ônibus, sozinho. Quem é que está escutando esse vídeo aí que deixa seu filho de 13 anos no centro? Não deixa não, meu patrão. Sabe por quê? Porque tá tudo muito perigoso. Você tem medo de um tarado pegar sua filha, você tem medo de um cabo assaltar seu filho. E eu me lembro que meu pai andava comigo no centro e ele foi militar. Ele não teve carreira militar, mas ele era muito atento, ele era muito atencioso, ele ensinou muita gente do jeito ignorante dele, mas que surtiu efeito. A gente andava no centro com ele via que a gente era bobinho e ele ficava, fica esperto, presta atenção, olha pros lados, vê quem tá te seguindo, presta atenção nos caras. Quando for atravessar a rua, olha 2 vezes, presta atenção em quem tá passando perto de quem e tudo mais. Enfim, a gente ficou esperto. E eu me lembro de uma vez que eu fui pro centro fazer esse curso e eu tinha um cordãozinho de ouro com uma âncorazinha que minha avó tinha me dado, e era ouro mesmo. E eu desci do curso e fui andando para a parada de ônibus. E quando eu desci, eu observei que um maloqueiro, a gente chama, lá em Recife a gente chama de maloqueiro. O maloqueiro começou a me perseguir. Aí eu disse, eu vou fazer o teste, né? Preciso me certificar mesmo que ele está me seguindo. Isso com 13 anos de idade. Eu me lembro muito bem de tudo que aconteceu. Eu disse, eu vou atravessar a rua. Eu não preciso atravessar a rua, mas eu vou atravessar. Eu atravessei, eram 2 faixas. Eu atravessei para o canteiro do meio. Aí eu esperei ele vir. Ele veio para o canteiro do meio. Estava uma distância de uns 30 metros de mim, assim, com um pote de cola na mão, cheirando cola, e me seguindo. Aí eu disse, eu vou dar 2 passos para atravessar para o outro lado e volto. Aí, porque se eu botar 2 passos para atravessar, se ele voltar, tá confirmado.
Enfim, o cara tava me seguindo, meu velho. Cheguei na parada do ônibus, o cara me seguindo. Quando eu botei a mão no ônibus pra entrar, que eu botei o pé pra subir na escadinha no ônibus, ele veio pelo meio fio e tentou me dar um bote, mas eu já tava ligado. Por quê? Porque meu pai tinha me ensinado. Hoje uma criança não tem essa expertise, entendeu? Certamente ia perder o telefone celular porque tava olhando um TikTok, alguma coisa. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque as coisas mudam. As pessoas, elas estão, aquilo que eu falei mais cedo no vídeo, as pessoas estão ficando automáticas e a gente precisa ser um pouco mecânico, a gente precisa entender, a gente precisa ter um ângulo de visão e perceber as coisas. Eu acho que é muito bacana a gente passar isso para os filhos, né, de forma máximo, né, didática, para que eles entendam, porque o DNA deles já não é como o nosso. Você que tem 30 e 40 anos, já não é como o nosso, entendeu? Eles são um pouco mais virtuais e isso é muito ruim para quem para viver hoje numa sociedade, né? Bom para um lado e ruim para o outro. Eles vão se dar muito bem com tecnologia, coisa que às vezes muita gente de 50, 60 anos hoje tem uma dificuldade. Meu pai e minha mãe tem uma dificuldade de acessar um telefone, de entender como é que funciona ali, como é que eu procuro alguma coisa num arquivo, numa pasta, como é que eu apago, porque está travando. E uma criança, às vezes, de 15, um adolescente de 15 anos, 12 anos, já manja disso aí, bacana. Mas, obviamente, do outro lado, ele não vai entender que é um pouco da vida, dessas experiências aí que são singular, né? E eu estava falando isso com esse cliente e me veio essas memórias e essa reflexão. Como a gente é privilegiado de ter vivido, né, nos anos 90 ali, a vibe da escola. Quem nunca teve um apelidozinho na escola, né? Hoje em dia não pode se fazer mais isso, porque é bullying e tudo mais. Cara, bicho, não fica divertido não, meu irmão. Era muito massa. Não tinha nada de maldade, não tinha nada que viesse denigrir, mas ninguém ficava depressivo. O cara não reprovava de ano por conta disso. O cara reprovava de ano porque bagunçava mesmo, meu irmão. Ficava conversando lá no fundo da aula, não contava as horas para ir pro recreio, jogar bola. Não era porque ele tinha apelido, não. Entendeu? Eu me lembro que eu não tinha muita condição. Minha avó pagava meu colégio particular e eu levava biscoito Maria num pote de manteiga, meu velho. E meus coleguinhas compravam lanche, coxinha com guaraná, quem tinha condição. Nem por isso eu fiquei depressivo. Eu até tirava onda, assim, meu amigo, isso vai fazer um mal tão grande a tu. O negócio é comer biscoito, meu patrão, e água, porque água é vida. Os caras ficavam, sai daí, esse bicho é liso, não sei o que, sai daí, pobre. Sai, pobre. Sabe tomar guaraná? Eu sei tanto tomar guaraná que eu decido não querer tomar. Cara, bicho, era muito saudável, era tudo muito bem, muito bom. Tenho um contato com a galera ainda que estudou comigo no maternal, cara. Dois, três caras aí que a gente mantém contato. Que os caras hoje, cara, têm a mesma vida que eu tenho, o mesmo pensamento. E como é bom a gente ver essas coisas assim, cara. É o que eu tento passar para meus filhos. Às vezes eu sou muito rígido em ser esperto, ligado, né? Fazer as coisas que tem que ser feita. A gente tinha regras na minha casa. Meu pai fez uma lixa, colocou atrás da porta da cozinha, meu patrão. Quando eu acordava, eu tinha coisa para fazer. Eu não acordava, ficava voando, não. Meu menino hoje acorda, ele passa 10 minutos pra alma fazer o download no corpo, pra ele poder fazer alguma coisa assim, sabe? Ele fica olhando assim, piscando o olho. Meu amigo, eu já acordava num pulo. Meu pai, bora comprar o pão, porque tinha que comprar o pão de 5h30 da manhã, quentinho. Porque um pãozinho quentinho de manhã é muito massa. Eu pegava a bicicleta, ia pra bicicleta. Eu ia tão doido pra bicicleta, pra padaria comprar o pão, tão doido que eu voltava andando. Quando eu chegava em casa, cadê a bicicleta? Eu corria. Era uma carreira, meu amigo, não era brincadeira não. Quando eu chegava lá, a bicicleta tava lá, ninguém tinha roubado a bicicleta. Aí eu já voltava com uma gota de suor aqui, ó. Mago, mas o desespero grande, o susto grande, eu voltava com uma gotinha de suor aqui. 7 horas da manhã, mas já tava no vibe, já tava já com sangue quente. Já tinha um quintalzinho pra varrer, aquelas florzinhas rosa do pé de jambo. Quem nunca varreu aquilo? Meu amigo, aquilo é ruim demais, engancha no chão, dá um trabalho tão da gota. Eu varria, pegava a sacolinha de lixo, dobrava, botava na frente da casa. Meu irmão fazia outras atividades, recolhia o lixo da casa. E a gente tinha que fazer. Hoje uma criança a gente pede para fazer um negócio, acha ruim. A gente lavava prato. Tinha dia que minha mãe disse, tá com fome? Tô. Vai fazer sua comida. Já ensinei a você. E a gente tinha que fazer. Hoje eu sei cozinhar de tudo.
Não era porque ela queria, ela não era mal. Ela queria que a gente se desenvolvesse, ela queria que a gente resolvesse. É um problema. Resolve esse problema aí, cara. Tu sabe a solução. Então, deixar um pouco dessas reflexões para vocês aí. Me desculpe. É um desabafo legal, mas que serve aí pra gente fazer você refletir um pouco aí, você pai que tá escutando esse vídeo. Você refletir aí e lembrar das coisas legais que você passou no colégio, com a sua família, com seus primos, com seus tios. Eu acho que isso é muito válido, tá? Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar o like aí, compartilha esse vídeo aí com teus amigos para ele também ter memórias incríveis. E é isso aí, pessoal. Valeu! E aí, pessoal, você que assiste o canal Família Nada Comum, mais um vídeo para vocês aí, para compartilhar algo que a situação que eu passei agora que foi muito boa. Fui visitar um cliente ali, a gente começou a conversar e veio o assunto das conversas de antigamente, de como a gente como criança se divertia, como a gente se comportava. E eu me lembro conversando lá, e eu me lembrei de um fato, né? Eu sou de Recife, meu avô, a gente ia pra casa do meu avô tinha uma casa grande, um terreno grande na casa, era grande demais o terreno. Se eu não estiver enganado, é 18 ou é 20 por 35. É terreno, é grande. A casa ficava no meio do terreno, e o terreno arrodeava a casa assim. E ao redor da casa tinha, contabilizem aí, pé de carambola, pitomba, manga, caju, goiaba, banana, oliva, manga. Tinha manga maranhão, espada, manga rosa, coco amarelo, 3 pés de coco verde. Isso tudo no terreno da casa da minha avó. Obviamente minhas primas aí não vão assistir esse vídeo, certamente. Mas se elas assistissem, ela podia colocar aqui no comentário se é verídico ou não. A casa era grande, o terreno era grande, era muito massa. Pé de caju, cara, bicho, tinha o pé de banana, as formigas derrubavam de tão doce que as bananas eram. A banana estragava assim, ó, porque não tinha carbureto, não tinha nada assim pra segurar. Quando você tirava no pé, se você não consumisse em 2 dias, virava bananada, virava doce. Minha avó mandava um doce pra dentro ali. Pé de mamão, limão, enfim, esses pés todinhos tinha. A gente se divertia demais, era bom demais quando ia pra casa de vovô. Meu amigo, era top demais. A gente subia no pé de caju, a gente subia no pé de manga, pé de jambo. Rapaz, eu fui a criança que meu pai e minha mãe, menino, desce daí, vai dar nora nessa camisa. E a gente chupando jambo, e o jambo pingando, escorrendo assim pela camisa. Se eu fosse contabilizar quantos jambos eu já chupei, meu amigo, e quantas camisas eu já perdi, dava errado demais. Mas enfim, a gente se divertia demais. E hoje eu tenho 3 filhos, e hoje eu vejo que meus filhos não têm a mesma qualidade da infância que eu tive. Naquela época a gente não tinha canal da Disney, não tinha YouTube Kids, a gente não tinha aplicativo, telefone, smartphone, rede social. A gente não tinha nada, meu amigo, e a gente se divertia. O dia era uma eternidade para acabar. Era tão difícil de acabar que quando dava 4 da tarde a gente tava aguentando mais, tava caindo pelas tabelas. Hoje em dia, quando a gente vai ver, dá 4 da tarde. Mas isso é bíblico, né? Nos finais do tempo, nos finais dos tempos aqui na Terra, o tempo vai se abreviar. Mas isso aí é para outra conversa. Mas quero me deter mais a essas memórias do passado, né? Era muito bom, muito bom. Eu tenho uma filha de 9 anos que não sabe o que é subir no pé de jambo e comer um jambo lá em cima, e eu tenho que reclamar com ela, porque vai dar nota na camisa. Entendeu? Então são essas coisas assim que a vida, infelizmente, ela vai tirando ali da sociedade,
E a gente vai ficando um indivíduo mais automatizado. A gente passa de ser mecânico com as coisas que tem que ser feita para ser automatizado. A gente vive no modo automático. A gente precisa de um telefone para poder se comunicar. Você certamente deve estar escutando aí com seu filho esse vídeo e você deve se deparou em ficar 2 dias sem smartphone. É complicado. Para quem trabalha e precisa dessa ferramenta do WhatsApp, Instagram, é bem complicado. Voltando às memórias aí do passado, eu me lembro que eu tinha um tio que tinha uma casa de praia. E a gente ia para essa casa de praia e a gente foi bastante para essa casa de praia. A gente se divertiu muito. Ah, meu Deus do céu, se divertiu bastante. Era muito bom. A família unida. Era muito bacana aquele ajuntamento da família, os primos, era tudo muito bom. E eu tinha minhas primas, eu brincava mais com minhas primas, né? Porque meu primo, né, era pequeno, era da idade do meu irmão. E acabava que a gente não conseguia brincar tanto com eles. Brincavam mais os dois, porque eram da mesma idade. E eu brincava com minhas primas, que tinham a mesma faixa etária de idade com a gente. Eu tinha uma prima, uma prima chamada Bruna, né? Inclusive, é meu nome no modo feminino. Meu nome é Bruno Rafael, o nome dela é Bruna Rafaele. Foi meu pai que imitou minha tia, tá? Não foi minha tia que imitou meu pai. Meu pai achou bonito, vou botar o nome do meu filho de Bruno Rafael. Mas enfim, não tem nada a ver comigo. Eu sou moreno, do cabelo preto e careca. Ela é loira dos olhos verdes. Então, nada a ver comigo mesmo. Mas a gente se dava muito bem, a gente brincava muito, a gente era muito unido. E eu me lembro que a gente saía muito pra comer goiaba, caju, nos pés. E meu tio, ele tinha comprado uma casa a princípio, e do lado ele comprou um terreno, fez uma quadra lá de vôlei. No redor do terreno, assim, perto do muro do terreno, ele plantou manga, goiaba, caju, para poder a gente usufruir desse pé de coco, para a gente poder usufruir desses pés aí para fazer suco e passar lá o veraneio. Pessoal, era muito top, era muito bom mesmo. Só que a gente era insatisfeito, e minha prima olhava assim. Eu acho que passava da cabeça da gente assim: rapaz, a goiaba daquele pé ali, lá do outro lado da rua, é mais gostosa. Vamos comer lá. E a gente não sei o que tinha na cabeça da gente. A gente ia comer goiaba fora da casa. E a gente andava pelo bairro lá, pelas ruazinhas, né, de casa de praia, que é bacana, a fim de comer outras frutas, a fim de ver as casas abandonadas. A gente morria de medo de estar nas casas abandonadas. E eu tinha o quê? 10, 11, 12 anos. Meu Deus do céu. Meus filhos não viveram isso, eles não têm essa experiência. Da gente levar uma carreira de um cachorro, porque tá andando na rua, o cachorro olha pra você assim, você olha pro cachorro, aí você se move lentamente, o cachorro vai lhe acompanhando, e aquele medo de tomar conta de você. E você dá aquela carreira que os calcanhar batem na bunda. Meu amigo, é bom demais, é uma sensação libertadora. Quem nunca passou por uma situação dessa, me perdoe, viu, meu filho? Você precisa passar. É top, meu amigo, é top. Levar carreira no meio da rua, de vaca, meu amigo, é libertador, você não tem medo mais de nada. Mas é muito bom a gente poder. Eu tive essa oportunidade de viver essas coisas, e eu vejo que hoje a gente, infelizmente, não tem isso. E quando você começa a refletir sobre isso, bate meio que uma tristeza. Eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade e eu morava em Olinda, né? Essa casa do meu avô é em Recife, tá, pessoal? Não sei se eu falei no vídeo, não me lembro. Enfim, voltando. Eu morava em Olinda, né? E eu ganhei um curso de digitação. Naquela época não era datilografia, não. Eu acho que esse é o nome. Se eu estiver errando aí o nome, me perdoe, tá? Era curso de datilógrafo. Mas aí, como modernizou naquela era ali, 98, 1999, né? Eu tinha 13 anos de idade nessa época, 12, 13 anos. Eu fui fazer um curso de digitação no centro de Recife, mais precisamente na Guararapes, perto ali dos Correios. Quem é de Recife vai entender. E eu saía de Ouro Preto, Olinda, pra lá, 13 anos de idade, no ônibus, sozinho. Quem é que tá escutando esse vídeo aí que deixa seu filho de 13 anos no centro? Não deixa não, meu patrão.
Sabe por quê? Porque tá tudo muito perigoso. Você tem medo de um tarado pegar sua filha, você tem medo de um cabo assaltar seu filho. E eu me lembro que meu pai andava comigo no centro e ele foi militar. Ele não teve carreira militar, mas ele era muito atento, ele era muito atencioso, ele ensinou muita gente do jeito ignorante dele, mas que surtiu efeito. A gente andava no centro com ele, ele via que a gente era bobinho e ele ficava: fique esperto, preste atenção, olha pros lados, vê quem tá te seguindo, preste atenção nos caras. Quando for atravessar a rua, olha 2 vezes, preste atenção em quem tá passando perto de quem e tudo mais. Enfim, a gente ficou esperto. E eu me lembro de uma vez que eu fui pro centro fazer esse curso e eu tinha um cordãozinho de ouro com uma âncorazinha que minha avó tinha me dado, e era ouro mesmo. E eu desci do curso e fui andando para a parada de ônibus. E quando eu desci, eu observei que um maloqueiro, a gente chama, lá em Recife a gente chama de maloqueiro. O maloqueiro começou a me perseguir. Aí eu disse: eu vou fazer o teste, né? Preciso me certificar mesmo que ele está me seguindo. Isso com 13 anos de idade. Eu me lembro muito bem de tudo que aconteceu. E eu disse: eu vou atravessar a rua. Eu não preciso atravessar a rua, mas eu vou atravessar. Eu atravessei, eram 2 faixas. Eu atravessei para o canteiro do meio. Aí eu esperei ele vir. Ele veio para o canteiro do meio. Estava uma distância de uns 30 metros de mim, assim, com um pote de cola na mão, cheirando cola, e me seguindo. Aí eu disse: eu vou dar 2 passos para atravessar para o outro lado e volto. Aí, porque se eu botar 2 passos para atravessar e ele for, se ele voltar, tá confirmado. Enfim, o cara tava me seguindo, meu velho. Cheguei na parada do ônibus, o cara me seguindo. Quando eu botei a mão no ônibus para entrar, que eu botei o pé para subir na escadinha no ônibus, ele veio pelo meio fio e tentou me dar um bote, mas eu já tava ligado. Por quê? Porque meu pai tinha me ensinado. Hoje uma criança não tem essa expertise, entendeu? Certamente ia perder o telefone celular porque estava olhando um TikTok, alguma coisa. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque as coisas mudam. As pessoas, elas estão... Aquilo que eu falei mais cedo no vídeo, as pessoas estão ficando automáticas e a gente precisa ser um pouco mecânico. A gente precisa entender, a gente precisa ter um ângulo de visão e perceber as coisas. Eu acho que é muito bacana a gente passar isso para os filhos, né, de forma máximo, né, didática, para que eles entendam, porque o DNA deles já não é como o nosso. Você que tem 30 e 40 anos, já não é como o nosso, entendeu? Eles são um pouco mais virtuais e isso é muito ruim para quem para viver hoje na sociedade, né? Bom para um lado e ruim para o outro. Eles vão se dar muito bem com tecnologia, coisa que às vezes muita gente de 50, 60 anos hoje tem uma dificuldade. Minha mãe tem uma dificuldade de acessar um telefone, de entender como é que funciona ali, como é que eu procuro alguma coisa num arquivo, numa pasta, como é que eu apago, porque está travando. E uma criança, às vezes, um adolescente de 15 anos, 12 anos, já manja disso aí, bacana. Mas, obviamente, do outro lado, ele não vai entender que é um pouco da vida, dessas experiências aí que são singular, né? E eu estava falando isso com esse cliente e me veio essas memórias e essa reflexão. Como a gente é privilegiado de ter vivido, né, nos anos 90 ali, a vibe da escola. Quem nunca teve um apelidozinho na escola, né? Hoje em dia não pode se fazer mais isso, porque é bullying e tudo mais. Cara, bicho, não fica divertido não, meu irmão. Era muito massa. Não tinha nada de maldade, não tinha nada que viesse denigrir, mas ninguém ficava depressivo. O cara não reprovava de ano por conta disso. O cara reprovava de ano porque bagunçava mesmo, meu irmão. Ficava conversando lá no fundo da aula, não contava as horas para ir pro recreio, jogar bola. Não era porque ele tinha apelido, não. Entendeu? Eu me lembro que eu não tinha muita condição. Minha avó pagava meu colégio particular. E eu levava biscoito Maria num pote de manteiga, meu velho. E meus coleguinhas compravam lanche, coxinha com guaraná, quem tinha condição. Nem por isso eu fiquei depressivo. Eu até tirava onda, meu amigo, isso vai fazer um mal tão grande a tu. O negócio é comer biscoito, meu patrão, e água, porque água é vida. Os caras ficavam: sai daí, desse bicho é liso, não sei o que, sai daí, pobre. Sai, pobre. Sabe tomar guaraná? Eu sei tanto tomar guaraná que eu decido não querer tomar, otário.
E assim, me desculpe até até esses nomes assim, mas era, cara, a bicha era muito saudável, era tudo muito bem, muito bom. Tenho um contato com a galera ainda que estudou comigo no maternal, cara. Dois, três caras aí que a gente mantém contato. Que os caras hoje, cara, têm a mesma vida que eu tenho, o mesmo pensamento. E como é bom a gente ver essas coisas assim, cara. É o que eu tento passar para meus filhos. Às vezes eu sou muito rígido em ser esperto, ligado, né? Fazer as coisas que tem que ser feitas. A gente tinha regras na minha casa. Meu pai fez uma lixa, colocou atrás da porta da cozinha, meu patrão. Quando eu acordava, eu tinha coisa para fazer. Eu não acordava, ficava voando, não. Meu menino hoje acorda, ele passa 10 minutos pra alma fazer o download no corpo, pra ele poder fazer alguma coisa assim, sabe? Ele fica olhando assim, piscando o olho. Meu amigo, eu já acordava num pulo. Meu pai, bora, comprar o pão, porque tinha que comprar o pão de 5h30 da manhã, quentinho. Porque um pãozinho quentinho de manhã é muito massa. Eu pegava a bicicleta, ó, ia pra bicicleta. Eu ia tão doido pra bicicleta, pra padaria comprar o pão, tão doido que eu voltava andando. Quando eu chegava em casa, cadê a bicicleta? Eu corria. É uma carreira, meu amigo, não era brincadeira não. Quando eu chegava lá, a bicicleta tava lá, ninguém tinha roubado a bicicleta. Aí eu já voltava com uma gota de suor aqui, ó. Mago, mas o desespero grande, o susto grande, eu voltava com uma gotinha de suor aqui. 7 horas da manhã, mas já tava no vibe, já tava já com sangue quente. Já tinha um quintalzinho pra varrer, aquelas florzinhas rosa do pé de jambo. Quem nunca varreu aquilo? Meu amigo, aquilo é ruim demais, engancha no chão, dá um trabalho tão da gota. Eu varria, pegava a sacolinha de lixo, dobrava, botava na frente da casa. Meu irmão fazia outras atividades, recolhia o lixo da casa. E a gente tinha que fazer. Hoje uma criança a gente pede para fazer um negócio, acha ruim. A gente lavava prato. Tinha dia que minha mãe disse, tá com fome? Tô. Vai fazer sua comida. Já ensinei a você. E a gente tinha que fazer. Hoje eu sei cozinhar de tudo. Não era porque ela queria. Ela não era mal. Ela queria que a gente se desenvolvesse. Ela queria que a gente resolvesse. É um problema. Resolve esse problema aí, cara. Tu sabe a solução. Então, deixar um pouco dessas reflexões para vocês aí. Me desculpe. É um desabafo legal, mas que serve aí pra gente fazer você refletir um pouco aí, você pai que tá escutando esse vídeo, você refletir aí e lembrar das coisas legais que você passou no colégio, com a sua família, com seus primos, com seus tios. Eu acho que isso é muito válido, tá? Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar o like aí, compartilha esse vídeo aí com teus amigos para ele também ter memórias incríveis. E é isso aí, pessoal. Valeu!